Meu nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é Inteligência Emocional, uma leitura e análise do livro Inteligência Emocional da coleção Harvard Business Review. Hoje vamos falar sobre o capítulo 3. Por que é tão difícil ser justo? Em todos os exemplos desse artigo, os nomes das pessoas foram alterados. Quando a companhia A precisou reduzir seu tamanho, gastou um valor considerável para prover uma rede de segurança aos funcionários que foram demitidos. O pacote de indenização consistia em pagamento de um salário extra, consultoria de recolocação e manutenção do plano de saúde por um ano. Mas os gerentes sêniores nunca explicaram à sua equipe por que essas demissões tinham sido necessárias. Além disso, os gerentes de nível médio que deram a notícia aos funcionários demitidos fizeram isso balbucinando algumas palavras como "não queríamos fazer isso" e depois os mandando ao Departamento de Recursos Humanos. Nem mesmo as pessoas que mantiveram seus empregos ficaram satisfeitas como a questão foi tratada. 9 meses depois, a companhia continuava resolvendo essa questão. Não só tivera que absorver enormes custos judiciais, defendendo-se de processos trabalhistas, como também precisou fazer mais uma rodada de demissões. Em grande parte porque a produtividade e o moral dos funcionários tinham despencado depois da péssima forma como a primeira leva tinha sido conduzida. Em contraste, quando a companhia B precisou fazer cortes, não ofereceu um pacote de indenização tão generoso, mas os gerentes sêniores explicaram várias vezes o propósito estratégico das demissões antes que elas fossem implementadas. E tanto executivos quanto gerentes de nível médio se puseram à disposição para responder às perguntas e expressar seu pesar, tanto aos que tinham perdido o emprego quanto aos que permaneceram. Os gerentes trabalharam com o Departamento de Recursos Humanos para comunicar às pessoas que seus cargos estavam sendo eliminados, expressando uma preocupação genuína ao fazerem isso. Como resultado, praticamente nenhum dos funcionários demitidos entrou com o processo trabalhista. Os que ficaram levaram algum tempo para se adaptar à perda dos colegas, mas compreenderam por que as demissões tinham acontecido. E em 9 meses, o desempenho da companhia B era melhor do que tinha sido antes das demissões. Embora a companhia A tenha gastado muito mais dinheiro durante sua reestruturação, a B demonstrou muito mais justiça em seu processo. Em outras palavras, os funcionários da companhia B acreditaram que tinham sido tratados com justiça. Estudos demonstram que quando os gerentes zelam pela justiça do processo, seus funcionários respondem de modo a melhorar o resultado. Então, por que não é aplicado por mais companhias? Esse artigo examina esse paradoxo e sugere como promover processos mais justos em sua organização. Há 3 fatores que determinam se um processo é justo. 1. Quanta influência os funcionários têm no processo de tomada de decisões. Suas opiniões seriam levadas em consideração? 2. Como os funcionários acreditam que as decisões são tomadas e implementadas. Os erros poderão ser corrigidos? Os pontos de vistas pessoais de quem toma as decisões são minimizados? A notícia é dada com grande antecedência? O processo de tomada de decisão é transparente? E 3. Como se comportam os gerentes? Eles explicam por que uma decisão foi tomada? Tratam os funcionários com respeito, ouvindo suas preocupações e seus pontos de vista? Vale ressaltar
que a justiça do processo é diferente da justiça do resultado. A justiça do processo não garante que os funcionários sempre vão conseguir o que querem, mas significa que terão a possibilidade de serem ouvidos. Tome como exemplo um indivíduo que foi preterido numa promoção. Se ele acreditar que o candidato escolhido era qualificado e, se seu gerente tiver uma conversa sincera com ele sobre como estar mais bem preparado para a próxima oportunidade, existe a probabilidade dele ser muito mais produtivo e engajado do que se acreditasse que a pessoa beneficiada era protegida do chefe. Quando as pessoas se sentem prejudicadas por suas empresas, tendem a retaliar, e isso pode ter graves consequências. Um estudo com cerca de 1.000 pessoas em meados da década de 1990 descobriu que um grande determinante para funcionários entrarem com processos trabalhistas é sua percepção de quão justamente foi conduzida a rescisão. Pode-se dizer com segurança que expressar preocupação genuína e tratar funcionários demitidos com dignidade é um bom negócio. Um estudo sobre gestão e recursos humanos examinou como foram tratados cortes de salários em 2 fábricas. Numa delas, o vice-presidente convocou uma reunião no fim de semana de trabalho e anunciou que a companhia ia implementar um corte de 15% nos salários em todos os setores por 10 semanas. Explicou muito brevemente por quê, agradeceu aos funcionários e respondeu a algumas perguntas. Tudo isso durou 15 minutos. A outra fábrica implementou um corte de salário idêntico, mas quem fez o anúncio foi o presidente. Ele lhes disse que outras opções para diminuir os custos, como demissões, tinham sido consideradas, mas que a redução de salários parecia ser a escolha mais palatável. O presidente passou 1h30 respondendo às perguntas e preocupações dos funcionários e lamentou repetidas vezes de ter sido obrigado a adotar aquela medida. O autor dessa pesquisa descobriu que durante o período de 10 semanas, o roubo entre funcionários foi 80% menor na segunda fábrica do que na primeira, e o número de pedidos de demissão dos funcionários foi 15 vezes menor. Muitos executivos pensam primeiro no dinheiro para resolver problemas. Porém, pesquisas demonstram que companhias podem reduzir despesas praticando a justiça nos processos. Pense nisso. Pedir a opinião de funcionários sobre uma nova iniciativa ou explicar a alguém por que você optou para dar uma atribuição a outro colega não custa muito dinheiro. A justiça nos processos é capaz não só de minimizar custos, mas também de ajudar a aumentar valor, inspirando gerentes a desempenhar um plano estratégico bem fundamentado, em vez de sabotar uma mudança organizacional. O fato é que a maioria das iniciativas de mudança estratégica falha em sua implementação, não em sua concepção. Alguns anos atrás, Daniel Goleman trabalhou com o CEO de uma instituição de serviços financeiros que precisava de uma grande reestruturação. Os gerentes do banco, no entanto, estavam demonstrando sinais de resistência que ameaçavam paralisar o processo. Daniel Goleman aconselhou o CEO e sua equipe de executivos a realizarem vários encontros para troca de ideias informal. Durante essas conversas, ficou claro que os gerentes achavam que o CEO e os executivos não estavam considerando a magnitude da mudança que propunham. O interessante foi que os gerentes não pediram recursos adicionais. Eles simplesmente queriam que os dirigentes reconhecessem a dificuldade de seu encargo. Ao expressar o interesse autêntico, os executivos
criaram um ambiente de confiança, na qual os gerentes puderam expressar com segurança suas objeções à mudança. Isso permitiu que os dirigentes agissem na raiz do problema. Além disso, como o gerente sentiram-se respeitados, demonstraram um nível semelhante de justiça no processo com os próprios subordinados durante a efetiva reestruturação, o que fez o processo avançar com suavidade. Um pesquisador da Harvard Business School forneceu provas de como a justiça do processo, praticada sistematicamente, conhecida como Strategic Fitness Process, ou SFP, ajudou diversas organizações a adquirir valor, fazendo funcionários aderirem às estratégias. Um elemento crítico da SFP é a nomeação de uma força-tarefa, constituída por 8 gerentes respeitados. Sua tarefa é entrevistar mais ou menos 100 funcionários de diferentes setores da companhia para aprender quais são os pontos fortes organizacionais capazes de facilitar a implementação da estratégia, assim como as deficiências que poderiam dificultar isso. Os membros da força-tarefa filtram a informação que obtiveram nas entrevistas e os leva à administração sênior. Depois, discutem como a estratégia poderia ser desenvolvida de forma mais eficaz. A maioria das empresas diz querer promover a criatividade e a inovação, mas poucas usam a justiça de processo para alcançar esses objetivos. Uma professora da Harvard Business School realizou uma extensa pesquisa com funcionários que trabalham em empreendimentos criativos para compreender como ambientes de trabalho fomentam ou impedem a criatividade e a inovação. Ela notou que ambientes de trabalho nos quais funcionários têm um alto grau de autonomia levam ao mais alto grau de criatividade e inovação. A natureza das organizações, no entanto, subtendem que poucos funcionários são capazes de ter uma autonomia completa. Quase todos têm um chefe. Criatividade e inovação costumam sofrer em ambientes com baixos níveis de justiça de processo, como quando funcionários acreditam que a organização é controlada estritamente pela alta direção, ou quando acham que suas ideias serão descartadas logo de cara. No entanto, quando funcionários acreditam que seu supervisor está aberto a novas ideias e valoriza suas contribuições ao projeto, a criatividade e a inovação têm mais probabilidade de florescer. 2 exemplos ilustram como a justiça de processo cria valor ao atrair funcionários inovadores ou novos clientes. O CEO de uma renomada firma de engenharia elétrica queria mudar a cultura da empresa para que fosse mais receptiva a novas ideias. Assim, dividiu um grupo de trabalhadores em equipe de 10, pedindo a cada equipe que trouxesse 10 ideias para a melhoria do negócio. Então, os líderes das equipes foram levados a uma sala onde estavam reunidos os executivos da companhia e lhes foi pedido que vendessem quantas ideias de sua equipe fosse possível. Os executivos, por sua vez, tinham sido instruídos a comprar quantas ideias fosse possível. Os líderes de equipe eram atraídos para os executivos que tinham a reputação de serem bons ouvintes e abertos a novas ideias. Os outros executivos ficaram ociosos porque os líderes supunham, por experiências anteriores, que eles não os ouviriam. Em 1994, uma firma de seguros começou a dar a potenciais clientes, além de sua própria cotação para seguros de automóvel, as cotações de 2 concorrentes para comparação. Apesar de os valores da firma nem sempre serem os mais baixos, o simples fato dessa informação ser fornecida criou boa vontade. Os clientes em potencial sentiram
que estavam sendo tratados com honestidade, e essa prática resultou em muitas novas vendas. Com todas as vantagens da justiça de processo, seria de esperar que os executivos a praticassem com regularidade. Infelizmente, muitos não o fazem. No seminário sobre gestão de mudanças, Daniel Goleman costuma pedir aos participantes que avaliem sua eficácia em implementar uma mudança organizacional. Ele também pede aos chefes, subordinados e clientes desses gerentes que os avaliem. É comum os gerentes se darem as notas mais altas no item que mede a justiça do processo. Ao gerenciar uma mudança, me esforço ao máximo para tratar as pessoas com dignidade e respeito. No entanto, os profissionais que os avaliam não são tão positivos. Não está claro o motivo dessa diferença de percepção. Talvez os gerentes estejam concentrados em sua intenção de tratar os outros com respeito, mas não sejam muito bons em como essas intenções são concretizadas. Ou talvez seja só um pensamento otimista ou de autossatisfação. Alguns gestores acreditam que recursos tangíveis são sempre mais significativos para os funcionários do que ser bem tratado. Daniel Goleman relata uma vez que, em um coquetel, o CEO de um grande banco internacional contou sobre a poupuda indenização que sua companhia pagará aos funcionários demitidos. Daniel Goleman expressou admiração pela demonstração de cuidado para com as pessoas que perderam o emprego e depois perguntou o que tinha sido feito em relação aos que ficaram. O CEO disse que só fora necessário fazer algo pelos funcionários que tinham sido afetados pelas demissões. Os outros já tinham bastante sorte por terem mantido os empregos, mas apoiar economicamente os que perderam seus empregos não suprime a necessidade de demonstrar um processo justo aos que foram afetados pela mudança, o que inclui todos. Outro motivo por que a justiça do processo pode ser ignorada é o fato de alguns de seus benefícios não serem evidentes para os executivos. Um psicólogo social e seus colegas realizaram recentemente um estudo com mais de 31 mil funcionários, examinando a relação entre acontecimentos negativos na vida, como o diagnóstico de uma doença grave ou a morte do parceiro, e a frequência de faltas no trabalho nos 2 anos subsequentes. O estudo demonstrou que acontecimentos negativos na vida pessoal pode resultar em muitas faltas no trabalho, dependendo de quanto o funcionário experimentara a justiça de processo antes de os eventos ocorrerem. Isto é, ter sido tratado antes com injustiça criava uma predisposição para faltar ao trabalho. Gestores que acreditam que conhecimento do funcionário é poder, talvez temam que um processo justo os enfraqueça. Afinal, se os funcionários tiverem voz na decisão de como as coisas devem ser feitas, quem vai precisar de um chefe? Só que na prática, quando funcionários são ouvidos no processo de tomada de decisões, é mais provável que apoiem essas decisões e a organização como um todo. O desejo de evitar situações desconfortáveis é outro motivo pelo qual gestores deixam de praticar a justiça de processo. Gerentes que implementam decisões duras frequentemente têm emoções conflitantes. Podem querer se aproximar das partes afetadas e explicar a ideia por trás da decisão, mas o desejo de evitá-las também é forte. Um pesquisador da Harvard Business School analisou o motivo de gestores acharem tão difícil praticar males necessários, como demitir funcionários. Líderes, nessa situação, precisam gerenciar os próprios dramas pessoais, inclusive sentimentos de culpa, por ter tomado decisões estratégicas ruins que levaram à necessidade de reduzir a equipe.
Em vez de lutar com essas emoções desconfortáveis, muitos gestores acham que é mais fácil se esquivar por completo da questão e das pessoas afetadas por ela. Alguns anos atrás, Daniel Goleman estava trabalhando com uma empresa de telecomunicações após as primeiras demissões na história da companhia. O CEO e sua equipe de gerentes sêniores quiseram que Daniel Goleman falasse aos gerentes de nível médio sobre como as demissões afetariam as pessoas que iam ficar e o que eles poderiam fazer para ajudar seus subordinados a superar aquilo. No entanto, sentindo-se traídos, os gerentes de nível médio não estavam a fim de ajudar os outros a voltar a executar o trabalho normalmente. Eles viram o Daniel Goleman como parte do problema e deram a entender que ele era uma parte responsável pela decisão de reduzir o tamanho da equipe. Esse foi para ele um momento de insight. Ao tentar aconselhar esse grupo desconfiado, ele entendeu o desconforto que gestores experimentam quando são chamados a agir com compaixão com pessoas que se sentiam lesadas. Os gerentes sêniores da companhia admitiram que estavam tentados a evitar seus subordinados, em parte por culpa e em parte porque duvidavam de que seriam capazes de manter a cabeça fria o bastante para praticar a justiça de processo. É uma reação natural, mas ignorar as emoções negativas só os mantinham procrastinando por mais tempo. Quando os gerentes sêniores se mostraram mais acessíveis, os funcionários reagiram positivamente e a organização desenvolveu uma renovada percepção de seu propósito. As empresas podem tomar diversas medidas para fazer do processo justo uma norma. Medida 1. Considere as lacunas de conhecimento. Os gestores precisam ser advertidos sobre as emoções negativas que podem experimentar quando praticam um processo justo. O simples fato de saber que é legítimo sentir vontade de fugir da situação pode ajudá-los a resistir ao impulso de fazer isso. Estudos demonstraram que as pessoas suportam experiências negativas com mais facilidade quando as esperam. Assim como pacientes cirúrgicos previamente avisados experimentam menos dores pós-operatórias, gestores advertidos com antecedência podem ser mais capazes de lidar com suas emoções negativas e, assim, não agir sob a influência delas. Além disso, os gestores ficam mais propensos a suportar um processo difícil quando sabem que o esforço terá uma recompensa tangível. Medida 2. Invista em treinamento. Vários estudos demonstraram que o treinamento em processos justos pode fazer uma grande diferença. Subordinados de gestores treinados, por exemplo, não só têm menos tendência a roubar e a pedir demissão, como também são mais propensos a irem além da sua obrigação, ajudando a orientar novos funcionários e etc. Diversos estudos descobriram que funcionários cujos chefes passaram por treinamento em justiça de processo sofriam muito menos de insônia quando lidavam com condições estressantes no trabalho. Pesquisadores da School of Management da Universidade de Toronto identificaram alguns fatores de um programa de treinamento efetivo em justiça de processo. Os participantes respondem melhor a uma orientação ativa do que uma palestra sobre os benefícios de uma justiça de processo. Por isso, é particularmente eficaz dar às pessoas em treinamento instruções específicas quanto ao que precisam fazer e como devem fazê-lo. Por exemplo, como detectar resistência a uma nova iniciativa estratégica. Depois que os participantes praticarem esses comportamentos, dê-lhes feedback e permita outra rodada de treinamento. Há alguns anos, quando uma executiva de uma companhia
prestadora de serviços públicos, notou que ela cometia um erro comum. Não contava aos outros que tinha levado as opiniões deles seriamente em conta antes de tomar suas decisões. Daniel Goleman a aconselhou a introduzir suas explicações, dizendo com clareza que havia refletido a fundo sobre as contribuições deles. 6 meses depois, ela disse que os conselhos de Daniel Goleman foram inestimáveis. Aprendera que não basta um executivo ser justo, ele também tem que ser considerado justo. O treinamento é mais eficaz quando é ministrado em várias sessões, não de uma vez só. Por exemplo, um programa que teve sucesso consistia em uma sessão de 2 horas por semana, durante 8 semanas, junto com tarefas de simulação. Desse modo, os participantes recebiam feedback dos instrutores durante as sessões de treinamento e, entre elas, de seus colegas. Como acontece com a maioria dos feedbacks construtivos, referir-se a comportamentos. Você nunca explicou por que tomou esta decisão. E não a característica. Você pareceu condescendente. Demonstrou ser mais persuasivo. Tanto o processo quanto o resultado do treinamento precisam ser comunicados aos participantes. Antes das sessões começarem, foquem no resultado. É provável que os participantes se envolvam mais se lhes for dito que o programa os ajudará a obter o comprometimento de seus funcionários com a implementação de uma estratégia, do que lhes dizer que isso os ajudará a se comunicar. Durante o curso, no entanto, foque no processo. Pensar nos resultados esperados pode desviar a atenção do estudo de aptidões que eles precisam para atingir os resultados esperados. Por fim, é importante que as pessoas em treinamento mantenham expectativas otimistas e também realistas. Mais uma vez, é útil ter sempre em mente a distinção entre resultado e processo. Você pode criar otimismo focando nos resultados. Mencionar o desenvolvimento positivo das pessoas que já passaram pelo treinamento pode ajudar os participantes a encarar positivamente as próprias chances de crescimento. E você pode injetar realismo focando no processo. A mudança de comportamento é difícil e quase nunca segue um percurso linear. Os participantes não devem esperar melhorar imediatamente no item justiça de processo. Porém, se continuarem a trabalhar nisso, vão melhorar. Sugiro que perguntem a si mesmos, 3 meses após o programa, se estão praticando mais a justiça de processo do que estavam antes. Medida 3. Atribua à justiça de processo uma alta prioridade. Como a maior parte dos comportamentos gerenciais, a justiça de processo deve começar de cima. Quando os gerentes sêniores explicam por que tomaram certas decisões estratégicas, eles se tornam acessíveis para uma comunicação de mão dupla com seus subordinados e os envolvem nas tomadas de decisões, dão notícias de mudança com grande antecedência e tratam as preocupações das pessoas com respeito. A prática da justiça de processo provavelmente vai se propagar. Quando os gerentes sêniores explicam por que tomaram certas decisões estratégicas, eles se tornam acessíveis para uma comunicação de mão dupla com seus subordinados e os envolvem nas tomadas de decisões, dão notícias de mudanças com grande antecedência e tratam as preocupações das pessoas com respeito. A prática da justiça de processo provavelmente vai se propagar pelo restante da organização. Numa empresa que tentava implementar uma reestruturação muito necessária, executivos sêniores serviram como modelo de atuação, não só descrevendo os sentimentos ambivalentes que tinham quanto à prática da justiça de processo, como articulando o processo pelo qual passaram, para enfim se convencerem a praticá-la. A mensagem que enviaram foi que era legítimo que gestores tivessem dúvidas, mas que no final as razões em favor da prática da justiça de processo deviam prevalecer.
Além de agir como modelos, os gerentes sêniores transmitem o valor da justiça do processo ao fazerem da sua prática um tema legítimo de conversa em toda a organização. Por exemplo, existem companhias que escolhem o funcionário do mês com base tanto nas aptidões para a justiça de processo quanto nos resultados financeiros. Outras organizações concediam aumento aos gestores em função de como planejavam e implementavam decisões, na qual percepções quanto à justiça de processo eram muito relevantes. Escândalos corporativos recentes demonstram que a força do trabalho diretiva, que só consideram o resultado, Não me importa como você vai conseguir isso, apenas consiga. pode ser desastroso. Organizações visionárias se importam não só com os resultados obtidos por seus gestores, mas também com a justiça do processo que eles usam para obtê-los. Assim como existe um modo de produzir resultados financeiros, há mais de um modo de envolver pessoas em tomadas de decisões, de comunicar por que certas ações estão sendo tomadas e expressar consideração e preocupação. Há um imperativo moral para que as empresas pratiquem a justiça do processo. Para dizer de forma simplista, é a coisa certa a se fazer. Dessa forma, a justiça de processo é responsabilidade de todos os gestores, em todos os níveis e em todas as funções. Não pode ser delegada aos recursos humanos. Mas junto com essa responsabilidade moral, vem a oportunidade para negócios. Um executivo deve minimizar os custos que podem ameaçar funcionários e maximizar os benefícios de decisões que podem criar oportunidade para eles. Quanto mais cedo você se der conta disso, melhor será para você e sua empresa. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!